Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui do nosso acervo. Hoje a gente vai mergulhar fundo assim, na jornada para se tornar neurocirurgião ou neurocirurgiã. O foco é na residência, sabe? Numa instituição super renomada como a Unifesp. E a nossa base para essa conversa é um papo bem detalhado que tivemos com a Thalita, que é uma médica recém-formada nessa especialidade. Ela acabou de sair dessa batalha, né? Exato. O objetivo aqui é tentar desvendar os passos, os desafios que são enormes, né? As recompensas também, e como é o dia a dia real de uma das especialidades mais competitivas e exigentes da medicina. Basicamente, a gente quer entender o que é preciso para chegar lá e como é essa vida durante a formação. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. E olha, acho que é crucial a gente já colocando em perspectiva uma coisa. Neurocirurgia é uma área com pouquíssimas vagas. Poucas mesmo. E a demanda é altíssima. Isso significa que só o caminho até a residência já exige, assim, anos de preparo, uma dedicação extrema. Não é uma escolha feita, de uma hora para outra, sabe? Sem dúvida. E como é que essa escolha geralmente acontece? De onde vem essa faísca inicial para um caminho tão puxado? No caso da Thalita que a gente conversou, o fascínio veio bem cedo, logo no primeiro ano da faculdade mesmo, pelas neurociências e principalmente pela anatomia. Ela contou que neuroanatomia era quase um hobby para ela, sabe? Estudava por puro prazer. Mas o interessante é que mesmo com essa paixão vindo cedo, ela não tomou a decisão assim de impulso. Durante o internato, né, que são aqueles últimos anos da faculdade com mais prática, ela fez questão de explorar outras áreas. Queria ter certeza mesmo, comparar, sabe? Viver outras especialidades antes de se comprometer de vez com a neurocirurgia. A confirmação só veio lá no 5º ano, depois dessa vivência mais ampla. E aqui tem um ponto que me chamou muita atenção na fala dela. A motivação principal foi, de fato, o desejo, a paixão pela área. Aquela questão da qualidade de vida, que hoje em dia pesa tanto para muita gente na medicina, Sim. ficou meio que em segundo plano naquele momento, sabe? Ela sabia que ia ser difícil pra caramba, mas a atração pela neurocirurgia falou mais alto. Exatamente. Essa clareza de propósito parece ser, assim, um diferencial importante para conseguir encarar o que vem pela frente, né? E o que vem pela frente começa com o famoso R1, o primeiro ano da residência. Falando nisso, então, vamos direto pro choque inicial do R1. Pra Thalita já começou com a mudança, né? Sair de Marília, lá do interior de São Paulo, pra capital, e entrar naquele ambiente da Unifesp. Cidade nova, ritmo novo. E logo de cara um impacto cultural bem importante dentro do hospital, a hierarquia. Ela até já esperava encontrar uma estrutura hierárquica, porque isso é comum em áreas cirúrgicas, né? Mas vivenciar a dinâmica específica da neurocirurgia com R e chefes foi bem marcante. R1, R+, como assim? Foi um dos primeiríssimos desafios dela. Mas essa hierarquia, pelo que ela descreveu, não é só uma formalidade, né? Parece que tem um propósito bem funcional ali. Tem, sim. E isso é um ponto crucial que a gente vai explorar mais daqui a pouco. Mas antes, outro choque que ela relatou foi a carga horária. Mesmo ela sabendo que ia ser intensa, a realidade superou as expectativas. Ela descreveu como algo, assim, brutal. Nossa, imagina a pressão. Tinha alguma luz no fim do túnel? Alguma perspectiva de alívio? O consolo, vamos dizer assim, vinha dos residentes mais velhos, né? Os R+ dela, os R3, R4. Eles diziam que os 2 primeiros anos, o R1 e o R2, embora fossem os mais puxados mesmo, em termos de trabalho braçal, de cobrança, eles tinham um fim definido, sabe? A frase que rolava era tipo, tem hora para acabar o seu R1, tem hora para acabar o seu R2. Era um jeito de encarar a maratona, né? Faz sentido, uma forma de aguentar. E como é que é a estrutura desse primeiro ano lá na Unifesp, especificamente? É bem organizada, na verdade. Os primeiros 6 meses do R1 são totalmente focados em neurologia. O residente de neurocirurgia roda quase como se fosse um R2 da neurologia clínica mesmo, sabe? Passa por vários estágios, tipo coleta de líquor, acompanha doenças desmielinizantes. Aí os 6 meses seguintes são de imersão total na neurocirurgia mesmo.
Enfermaria, pronto-socorro, avaliar pacientes internados em outras áreas que precisam de um parecer da Miro, as interconsultas. Entendi. E o que se espera desse residente logo no começo? Que características são mais valorizadas nesse ambiente? Pelo que a Thalita contou, algumas coisas se destacam bastante. Proatividade é chave, sabe? Mostrar boas intenções e, claro, um respeito muito grande pela hierarquia. Isso inclui seguir as orientações dos mais experientes, mesmo que você não entenda completamente o porquê naquele momento inicial. É confiar no processo. E, além disso, espera-se que o residente seja estudioso, que corra atrás do conhecimento. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que concilia estudo formal com essa carga horária brutal que você mencionou? Parece quase impossível. É aí que o bicho pega, né? É a grande dificuldade. O trabalho no R1 e R2 é muito braçal, como ela mesma disse, é muito focado na rotina assistencial do dia a dia. Isso acaba deixando pouquíssimo tempo para sentar e estudar a teoria formalmente. Ler um livro, um artigo com calma. O aprendizado acaba sendo muito na prática, na observação, resolvendo os problemas que aparecem ali na hora. Mas, ainda assim, a base teórica sólida é indispensável, não tem jeito. Essa base teórica, então, ela precisa ser construída antes de entrar na residência, né? Durante a preparação para as provas, que já são super concorridas. Exatamente. A preparação para a residência exige um conhecimento muito amplo, não só de neurocirurgia, mas de medicina geral mesmo. É preciso saber interpretar exames diversos, entender as patologias, ter um raciocínio clínico bem afiado. É uma base que vai ser testada e aprofundada o tempo todo lá dentro. Falando nessa preparação intensa, a pressão para quem está estudando para a residência é gigante. E otimizar o tempo é, assim, crucial. É nesse ponto que ter as ferramentas certas faz toda a diferença, né? Com certeza. Para quem é estudante e quer se preparar de verdade, uma dica é entrar agora em medcob.com.br, baixar o aplicativo. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, sabe? Questões comentadas, resumos bem práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. É uma forma de direcionar o estudo e construir essa base sólida que a gente está falando aqui. Exato. Ter esse apoio faz diferença. Mas voltando à dinâmica da residência, a gente mencionou a hierarquia. Como é que ela funciona na prática, assim, especialmente dentro do centro cirúrgico? Isso é fascinante de entender, essa função organizacional. Como eu disse, a ideia não é diminuir ninguém, mas sim garantir a ordem e principalmente a segurança em procedimentos que são de altíssima complexidade e risco. Por exemplo, é muito comum o R3, que é o residente do terceiro ano, ser o responsável pela craniotomia, que é a abertura cirúrgica do crânio, e também pelo fechamento no final. Já o R4 e o R5, que são mais experientes, eles focam mais na parte microcirúrgica, sabe? No tempo principal da operação, como se diz. Cada um tem seu papel bem definido ali, contribuindo pro todo. Entendi. Quer dizer, existe uma progressão bem clara de responsabilidades ao longo dos 5 anos, então? Sim, muito marcada. O R1 e o R2, como a gente falou, focam mais nos cuidados básicos pré- e pós-operatórios, aprendem sobre exames, materiais, fazem as evoluções clínicas dos pacientes, é a base da rotina. O R3 já começa a ter mais autonomia cirúrgica, orienta o R2, realiza procedimentos como as craniotomias e foca mais na abordagem, no acesso cirúrgico em si. E aí o R4 e o R5 mergulham de cabeça nas subespecialidades, tipo vascular, tumores, coluna, funcional e por aí vai, e refinam muito as técnicas microcirúrgicas. É uma escadinha mesmo. E essa questão da hierarquia, da rotina super intensa, isso levanta outra pergunta importante sobre o ambiente. Como que fica a experiência para as mulheres nesse cenário que, historicamente, é bem masculino? Esse foi um ponto que a gente abordou na conversa, sim. Historicamente, a neurocirurgia tem mesmo uma representatividade feminina baixa. A Thalita até citou uma pesquisa da época em que ela prestou a prova, que indicava algo como só 5% de mulheres neurocirurgianas do Brasil. É muito pouco, né? Nossa, baixíssimo.
Mas a boa notícia é que ela percebe, assim como a gente vê em outras áreas cirúrgicas também, uma tendência bem clara de aumento dessa participação feminina. Isso está mudando, felizmente. E a experiência pessoal dela durante a residência? Como é que foi nesse sentido? Ela sentiu alguma diferença por ser mulher? Foi positiva, segundo o relato dela. Ela disse que, para ela, pessoalmente, ser mulher nunca foi um fator que a impediu de fazer nada, nem que resultou em tratamento diferenciado, sabe? Nem para bom nem para ruim. O foco sempre teve na competência, no desempenho. Se você entrega o trabalho que esperam de você, você é respeitada, é valorizada, independentemente do gênero. Ela até fez um paralelo com a experiência de uma colega na urologia, que é outra área com desafios parecidos nesse sentido, e que teve uma percepção semelhante. O espaço é conquistado pela sua capacidade, pelo seu trabalho. Que bom ouvir isso. Sim, a mensagem que fica é de encorajamento, né? O gênero não deve ser uma barreira para seguir a carreira que se deseja, seja na neurocirurgia ou em qualquer outra área. O essencial é a dedicação à competência técnica. É importante que mais mulheres se sintam confiantes para trilhar esses caminhos. Com certeza. E falando em evolução, não é só a demografia da neurocirurgia que está mudando, né? As ferramentas disponíveis também passaram por uma revolução tecnológica absurda, certo? A neurocirurgia parece ser uma especialidade extremamente dependente de tecnologia hoje em dia. Totalmente. É intrinsecamente high-tech, não tem como negar. A tecnologia está presente em todas as etapas do processo. No pré-operatório, por exemplo, com imagens cada vez mais sofisticadas que permitem um planejamento cirúrgico absurdamente detalhado. Mas é no intraoperatório que os avanços são, assim, mais visíveis, mais impactantes. E que tipo de tecnologia a gente está falando? Dá para dar uns exemplos? Olha, tem a neuronavegação, que funciona basicamente como um GPS para o cérebro. Ele guia o cirurgião com uma precisão milimétrica, até lesões que estão bem profundas, isso antes mesmo de abrir e durante todo o procedimento. Temos também os microscópios cirúrgicos, que são potentíssimos e vêm equipados com filtros especiais. Filtros especiais, como assim? Para quê? Por exemplo, tem o filtro de fluoresceína. O paciente recebe uma substância e, sob esse filtro específico do microscópio, certos tipos de tumores cerebrais brilham, ficam fluorescentes. Isso ajuda demais o cirurgião a diferenciar o que é tecido tumoral do que é tecido normal ali do cérebro, buscando uma remoção mais completa e, principalmente, mais segura, preservando o tecido saudável. Uau! Outro exemplo é a indocianina verde. Ela é usada para fazer uma videoangiografia intraoperatória. Basicamente, permite filmar o fluxo sanguíneo nos vasos cerebrais ali durante a cirurgia. É essencial para checar se um aneurisma foi clipado corretamente, por exemplo, ou se um bypass está funcionando. Entendi. E não para por aí. Tem o Doppler intraoperatório para avaliar o fluxo sanguíneo em tempo real também, e o aspirador ultrassônico. Aspirador ultrassônico? É, uma ferramenta incrível que fragmenta, irriga e aspira o tecido tumoral de forma super controlada. Ajuda muito a preservar estruturas delicadas que estão ali ao redor da lesão. Ah, e claro, não podemos esquecer da cirurgia com o paciente acordado. É fundamental para operar áreas do cérebro responsáveis por funções importantes como linguagem ou movimento. Você consegue monitorar essas funções enquanto remove a lesão. É impressionante mesmo. E qual o impacto real de toda essa parafernália tecnológica no dia a dia? Olha, o impacto é direto. Maior precisão, sem dúvida, maior segurança para o paciente e, idealmente, melhores resultados cirúrgicos com menos sequelas. Isso é inegável. Mas, e esse é um ponto crucial que a Thalita fez questão de ressaltar, a tecnologia é uma ferramenta, ela não substitui o conhecimento. A base sólida em anatomia, o conhecimento dos pontos craniométricos, que são marcos anatômicos-chave no crânio, a técnica cirúrgica clássica. O básico bem feito, né? Exato. Tudo isso continua sendo absolutamente fundamental. A tecnologia potencializa a habilidade do cirurgião, mas ela não cria essa habilidade do nada. Faz todo sentido. E se a gente conectar isso com o quadro geral? Essa alta dependência de tecnologia, que é sofisticada e muito cara, acaba muitas vezes concentrando a prática neurocirúrgica mais complexa nos grandes centros urbanos, nos hospitais de ponta,
Ah, então cria uma certa disparidade, né, entre os grandes centros e o interior, por exemplo. Exato. Em cidades menores ou em regiões com menos recursos, a atuação do neurocirurgião pode acabar sendo mais focada em patologias como o trauma crânioencefálico, por exemplo, que exigem menos desse arsenal tecnológico todo, mas não exigem menos habilidade do cirurgião, claro. Só que isso cria um desafio, né? Em termos de acesso da população à neurocirurgia de alta complexidade e também molda um pouco o perfil de atuação do profissional, dependendo muito de onde ele vai trabalhar. Entendi, faz todo sentido. E aí, depois desses 5 anos super intensos de residência do R1 até o R5, o que vem depois? Quais são os caminhos que se abrem para o neurocirurgião que acabou de se formar? A Thalita mencionou algumas opções principais que são as mais comuns. Uma delas é seguir a rotina de plantões em pronto-socorros, especialmente em metrópoles como São Paulo, onde tem uma demanda enorme por esses profissionais para atender às emergências neurológicas e neurocirúrgicas. Outra opção é montar um consultório próprio, que no início geralmente tem um foco até mais clínico, sabe? Recebe muitos pacientes com problemas neurológicos diversos, não só aqueles que são estritamente cirúrgicos. Certo. E além de plantão e consultório, tem mais o quê? Uma via muito comum e que é considerada quase essencial para quem quer atuar em grandes hospitais e se dedicar a áreas bem específicas é a subespecialização, o famoso fellowship. Isso significa fazer mais 1 ou 2 anos, às vezes até mais, de treinamento focado numa área específica. Pode ser neurocirurgia vascular, tumores, coluna, funcional, que trata dor, movimentos anormais, pediatria, base de crânio, tem várias. Ah, então ainda tem mais estudo depois dos 5 anos. Para quem quer se aprofundar, sim. E, claro, sempre existe a possibilidade de seguir uma carreira acadêmica, né? Fazer mestrado, doutorado, o que pode, inclusive, ser conciliado com a prática clínica e cirúrgica. Muitos fazem isso. E do ponto de vista financeiro, como é que fica o cenário para esse recém-formado? Dá para ter uma ideia? Olha, a remuneração varia bastante, viu? Nos plantões, que costumam ser a fonte de renda inicial mais rápida para muita gente, um neurocirurgião pode começar ganhando algo na faixa de 20 a 30 mil reais por mês. Mas isso depende muito da quantidade de plantões que ele faz, claro. O valor de um plantão de 12 horas também varia bastante. Pode ir de, sei lá, R$ 1.600 a R$ 2.300, às vezes até mais, dependendo do hospital, da cidade, da responsabilidade envolvida. Já quem opta por integrar uma equipe cirúrgica ou focar mais no consultório, aí a renda vai depender mais do volume de trabalho, do tipo de cirurgia que faz, do valor da consulta, é mais variável. E qual foi a escolha da Thalita nesse pós-residência, o que ela decidiu fazer? Como a intenção dela era permanecer em São Paulo, que é um grande centro, ela optou por fazer a subespecialização em neurocirurgia vascular. Ela percebeu que nesse ambiente de hospital grande, ter uma subespecialidade é muito valorizado e acaba abrindo mais portas em hospitais de referência. Mas ela mesma reconheceu que se fosse voltar para a cidade dela no interior, provavelmente atuaria como neurocirurgião geral, sabe? Sendo a referência para uma gama bem mais ampla de casos, desde trauma até tumores mais simples, coluna. E a carreira acadêmica? Ela chegou a considerar? Sim, ela vê a carreira acadêmica não como algo excludente da prática, muito pelo contrário. Ela vê como um complemento importante. Para ela, esse processo de pesquisa, de estudo contínuo, de dar aula, a torna uma cirurgiã melhor, porque estimula o pensamento crítico, a manter-se atualizada, faz todo sentido. Legal. Para a gente ir finalizando, vamos a algumas curiosidades e dicas que surgiram nessa conversa. Algum detalhe interessante do dia a dia cirúrgico que ela comentou? Um detalhe técnico que ela mencionou, que eu achei interessante, é o uso frequente de lupas de magnificação. Mesmo fora do microscópio cirúrgico principal, muitos neurocirurgiões preferem operar usando essas lupas. Elas aumentam a visão, né, e geralmente tem uma fonte de luz acoplada que ilumina direto o campo cirúrgico. Isso ajuda em várias etapas, desde a abertura da pele até cirurgias de coluna, por exemplo. Não é só para microcirurgia. Interessante. E aquelas cirurgias que duram horas e horas a fio? É verdade que ninguém sai da sala? Como funciona isso?
Dá para fazer pausas? Dá sim, é possível e às vezes é até necessário em cirurgias muito longas. Afinal, é um trabalho de equipe, né? As pessoas precisam descansar, ir ao banheiro, se alimentar. No entanto, a dinâmica hierárquica pode influenciar um pouco isso. Pelo relato da Thalita, pode rolar um certo receio, principalmente por parte dos residentes mais novos, tipo R1, R2, de pedir para sair do campo cirúrgico se o chefe da equipe ou o residente mais graduado, R+, não demonstrou essa necessidade ainda. É um aspecto cultural interessante ali da dinâmica da equipe cirúrgica. Entendi. E a influência de séries médicas, tipo Grey's Anatomy, o famoso Dr. Shepard, isso pesa na escolha da especialidade para o pessoal? Olha, para a Thalita, especificamente, não foi um fator, não. Ela contou que só foi assistir a série quando já estava dentro da residência. Mas ela reconhece que sim, para algumas pessoas, essa representação na cultura pop pode acabar despertando um interesse inicial pela área. Mesmo que a realidade do dia a dia seja bem diferente do que aparece na TV, né? Com certeza. E qual foi o conselho final dela para quem sonha em seguir esse caminho tão desafiador? A mensagem principal foi: dedicação total, não tem atalho, é preciso estudar continuamente, sem parar, buscar excelência em cada detalhe, sabe? Desde avaliar um paciente no pré-operatório com cuidado, até realizar a microcirurgia mais delicada possível. Respeitar as fases do aprendizado e a hierarquia, entendendo que ela tem um papel organizacional, também é fundamental. E por último, mas não menos importante, ter uma base de medicina geral muito sólida. Porque o paciente neurocirúrgico raramente tem só o problema neurológico. Frequentemente tem outras condições de saúde que precisam ser muito bem manejadas. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que essa exploração profunda nos mostrou? Alguns pontos ficam bem claros, né? Primeiro, a necessidade de uma paixão quase obsessiva e uma dedicação extrema para encarar essa jornada. Segundo, a percepção da hierarquia, não só como uma estrutura de poder, mas como uma ferramenta funcional para organizar tarefas de altíssima complexidade. Sim. Terceiro, a presença feminina, que ainda é minoritária, mas está crescendo e é baseada na competência. Quarto, essa relação simbiótica e às vezes meio paradoxal com a tecnologia de ponta, que avança a prática, mas também pode acentuar desigualdades regionais. E, por fim, a diversidade de caminhos que se abrem depois que a residência acaba. Não é um caminho único. Exato. E tudo isso nos deixa com uma reflexão importante para o final, eu acho. Considerando a intensidade dessa formação, a curva de aprendizado que é extremamente íngreme, a exigência de habilidades manuais que são refinadíssimas e essa crescente sofisticação tecnológica. Fica a pergunta: como o próprio treinamento em neurocirurgia poderia evoluir? Como a gente pode preparar os futuros profissionais de forma ainda mais eficaz e talvez até mais humana? Não só para aqueles centros de excelência super equipados, mas também para as realidades com menos recursos, onde o neurocirurgião geral continua sendo a espinha dorsal do atendimento. Fica aí a questão para a gente pensar, né? Uma excelente provocação para a gente encerrar nossa conversa de hoje. Realmente dá muito o que pensar. Esperamos que essa análise da residência em neurocirurgia na Unifesp, através da experiência da Thalita, tenha sido esclarecedora e instigante para todo mundo que ouviu. Muito obrigado e até a próxima.